Olha só, pessoal, Alan dos Santos, que está extraditado lá nos Estados Unidos, resolve abrir a boca, pessoal, e soltar tudo que ele sabe sobre Lula. Pois é, pessoal, ele vai explicar direitinho como funciona, como que eles vêm implantando o comunismo no Brasil. Quem se lembra quando o Lula falou, um vídeo antigo do Lula que ele falava, a gente não vai conseguir daqui 5, 10 implantar comunismo, mas daqui 20, 30 anos, e realmente isso vem se cumprindo. Então esse vídeo é muito importante, pessoal, assista até o final, porque o Alan dos Santos teve coragem de gravar esse vídeo. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, pessoal, ative as notificações para fazer esse canal crescer, que eu trago vídeos verdadeiros para vocês, que a mídia não quer que você saiba. Então fique aqui agora com o vídeo extraordinário, urgente aqui, ó, uma verdadeira bomba de Alan dos Santos. No Brasil, hoje se fala muito de Pix. As pessoas estão preocupadas com transações porque elas estão preocupadas com questões econômicas. Eu não tiro a razão dessas pessoas. É escondido delas o fato de que elas não podem se proteger e que o Estado é o culpado disso. E quando eu falo Estado, é o poder executivo com anos de PT, o poder legislativo com a elite que domina o Brasil, o Centrão, e o poder judiciário, com uma agenda bem clara. A Agenda 2030, uma agenda socialista interna, própria da América Latina, e interesses em manter-se no poder, com um medo extremo de ser regido pela vontade popular. Durante anos, os comunistas tentaram assumir o poder em vários países, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, porque a Ásia já estava toda sob o controle deles. A China, a Coreia do Norte, a Rússia. Todos esses lugares já estavam dominados pelos comunistas, então faltava a Europa e faltava a América do Norte. A América Latina, na década de 60 e 70, sofreu vários ataques de grupos terroristas que atuaram de modo absolutamente criminoso para tomar o poder. Algumas respostas foram dadas no Chile e no Brasil, mas isso não durou muito tempo. Os comunistas mudaram de estratégia e pensaram duas vezes antes de atuar como eles estão fazendo hoje em dia. Após alguns anos de mudança de estratégia, sobretudo após a perestroika na Rússia, a abertura, o fim do muro de Berlim, os comunistas mudaram completamente de estratégia e decidiram então que agora eles precisavam dominar as mentes e os corações. Eles precisavam então dominar as igrejas, dominar as nossas escolas. Abandonaram os atos criminosos de terrorismo e passaram então a dominar as nossas instituições. Essas ações tiveram muito êxito. No fim das contas, os comunistas conseguiram criar a ONU, dominar a ONU por dentro, evitando que os países tomassem suas decisões domésticas e impuseram aos países decisões internacionais em nome da paz. Após a ONU, vários grupos, blocos que foram criados para dominar regiões foram então minimizando e minando cada vez mais a autodeterminação local, a soberania dos países. Então, mesmo que o povo conseguisse fazer alguma coisa, era-lhes retirado o poder, porque esses blocos e esses poderes globais iam impondo as suas agendas. Assim o povo ficando cada vez mais distante de tomar a decisão para determinar o futuro de suas vidas. Eu quero falar com você algo não tão profundo e não tão genérico, mas muito particular e que toca diretamente a sua vida. Você que mora no Brasil sabe que eu estou nos Estados Unidos em exílio. Tenho um filho americano e também nos Estados Unidos. Hoje é um local que eu quero guardar com todo o meu coração. Por isso esse vídeo é sobre o Brasil e os Estados Unidos. No Brasil, nós temos um criminoso no poder, rodeado de criminosos no poder judiciário e no poder legislativo. Que tipo de poder é esse que o Lula conseguiu? Muitos acham que o Lula não tem poder algum, ele é apenas um fantoche. De fato, não é de todo mentira. Ocorre que Lula tem um mentor, chamado José Dirceu, e junto com seu mentor, ele criou o Foro de São Paulo. Lula e Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo, mas a mão que organizava tudo na América Latina era o terrorista José Dirceu, um homem que sequer pode pisar em território americano. José Dirceu, para quem não sabe, protagonizou um momento muito importante na história entre Brasil e Estados Unidos. Afinal de contas, ele só está liberto porque sequestraram um embaixador americano. As pessoas responsáveis pelo sequestro também não podem pisar em território americano. Passados muitos anos após o episódio do sequestro, hoje, Dirceu continua atuando como a mão que está por trás de Lula. Lula organizou na América Latina, junto com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, denunciado pelo professor Olavo de Carvalho durante anos, ignorado pela mídia, ignorado pelos militares e por todos os intelectuais
e todas as academias no Brasil. Nenhuma universidade jamais deu atenção ao Foro de São Paulo. Nenhuma pesquisa foi feita, nenhum estudo foi feito, a não ser para dizer que o Foro de São Paulo não passava de um grupelho de esquerdistas, como se fosse um think tank pensando no melhor para os seus países. Na verdade, o Foro de São Paulo é uma recriação da União Soviética, ou seja, um bloco de poder local para poder dominar esses países com a agenda marxista. E aqui eu quero lembrá-los da frase de um intelectual marxista, quando ele mesmo estava corrigindo alguns brasileiros que queriam aplicar o maoísmo no Brasil. Ele cita Mao Tse-tung. Todo marxista é um internacionalista, mas ele precisa assumir uma identidade local antes de tomar o poder. Essas palavras são de Mao Tse-tung e foi assim que ele aplicou o comunismo na China. Eder Saad, o autor desta frase, usou isso para poder transformar a ação comunista no Brasil. Ele é um dos fundadores do PT e ele explica muito bem por que o PT usa identidade nacional antes de assumir o poder internacionalista que é próprio de todo e qualquer marxista. Esse poder internacionalista engloba poderes de vários países, de grupos comunistas de vários países, em torno de um único objetivo: chegar até a sociedade socialista para assim implementar o comunismo. É óbvio que eles não acreditam nisso, porque o comunismo não passa de um modo muito bem feito de manter-se no poder, eliminando, matando e destruindo seus oponentes. E é isso que fez Hugo Chávez, é isso que faz Maduro, e é isso que agora está fazendo Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, que tomou o poder por meio de golpe várias vezes. E eu vou provar. E o que tudo isso tem a ver com os Estados Unidos da América, sobretudo hoje em dia? Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, ex-militar venezuelano, coordenava as ações de Maduro e não só, trabalhava até mesmo antes já com o Hugo Chávez. Ele abandona o regime de Maduro e declara apoio a Guaidó, o homem que controlava, coordenava e ajudava Maduro, Hugo Chávez, para poder, por meio do narcotráfico, financiar toda uma agenda socialista na América Latina, foi preso na Espanha. Extraditado para os Estados Unidos, hoje enfrenta a justiça americana por ser responsável por entregar drogas e armas nos Estados Unidos. A acusação é tão séria que ele mantém-se encarcerado e quase ninguém sabe o que ele realmente falou para a justiça americana. O que ele disse para as autoridades espanholas até agora não foi liberado integralmente. O silêncio em torno de Carvajal é ensurdecedor. Esse homem é a peça crucial para entender o que de fato fez com que o Foro de São Paulo conseguisse tanto dinheiro junto com o narcotráfico para implementar várias agendas socialistas e comunistas na América Latina, sobretudo fraudando eleições e conquistando juízes, desembargadores, como já confessou Fernandinho Beiramar em uma matéria do jornal R7. Quando eu deixei o Brasil para cobrir as eleições em 2020, não tinha planos de ficar nos Estados Unidos. Pelo contrário, a minha empresa estava no Brasil e queria apenas expandir o Terça Livre nos Estados Unidos. Isso não foi possível porque uma das denúncias que fiz foi sobre escutas telefônicas foram realizadas em Brasília para poder saber o que o então presidente Jair Messias Bolsonaro iria fazer. Essas escutas envolviam a Embaixada da Coreia do Norte, a Embaixada da China e membros do Judiciário brasileiro. À época que fiz essa denúncia, também na Record, quase ninguém deu ouvidos. Fui zombado durante anos e depois tudo foi confirmado por outros órgãos de mídia. Eu precisei pedir asilo nos Estados Unidos da América, onde me encontro livre com minha família, após uma espera de 3 anos e meio sem ver meus filhos e esposa. E para quem acha que eu vou me calar, vou parar, vou descansar e curtir a vida nos Estados Unidos, está muito enganado. Agora, mais do que nunca, eu quero levar ao presidente Donald Trump e toda a sua equipe qual é a ligação que existe entre Carvajal e Lula. Porque o Carvajal chegou a denunciar na Espanha que Lula foi financiado por Maduro com dinheiro do narcotráfico. E recentemente, Trump decretou que os grupos de narco-guerrilha no México são grupos terroristas. Em breve isso não será diferente na América Latina e todos os grupos terroristas que estão atuando na América Latina serão declarados como tal. Lula, financiado por terroristas, apoiado por terroristas, um homem que diz que o Estado de Israel é um Estado genocida, é aplaudido por Hamas, Hezbollah, cujo vice-presidente foi ao Irã ao lado de todos os terroristas que a mídia tenta ocultar, será desmascarado e tratado como tal. Para quem pensa que eu vou curtir a vida na América, eu tenho um recado. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. E o Washington vai saber.
está na bio, divulgue para todos os seus amigos e vamos fazer esse documentário sacudir o Brasil. 2026 não será como o Lula pensa.